Filho, do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis com a luz e assim enviai vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Um fala, puxa um lado, eu vou junto, né? Vamos lá. Hoje a gente vai começar a partir do parágrafo 430, e fala de Jesus Cristo, seu Filho único e nosso Senhor. São atribuições a Jesus Cristo que o Catecismo coloca. Toda a Sagrada Escritura e alguns textos, hoje a gente vai ter que ler mais coisas, porque tem detalhezinhos importantes, não só a explicação, mas detalhes. Bom, já começa com a explicação do nome de Jesus. A tradução do nome de Jesus é Deus salva. Por isso, o anjo, quando anunciou, a Maria, ele veio já com o nome que seria dado a Jesus Cristo, que é Deus que salva. Então Jesus também, o nome é Deus que salva. Uma vez que só Deus pode perdoar os pecados, só Deus pode salvar, então Jesus é Deus que veio nos visitar. Ele tira o pecado do mundo, ele veio nos salvar, veio nos dar a salvação. A salvação se dá durante toda a história de Israel. Deus fez a promessa a Abraão, promessa a Moisés, promessa a Noé, foi prometendo a todos eles a salvação. E todos eles correspondiam à vontade de Deus, e à medida em que experimentavam as maravilhas e as graças de Deus, eles compreendiam ainda melhor. Então Deus veio nos salvar. E como nos salva? Vai nos salvar exatamente pela libertação de Israel. Vai libertar o povo de Israel, no primeiro momento, dessa casa da escravidão, desde o livro de Deuteronômio, aqui no parágrafo 431. Então, fazendo sair do Egito, Deus veio salvar, também agora, em Jesus Cristo, salvar dos pecados, não só da escravidão, não só da opressão que o povo sofria, mas agora veio salvar do pecado, que é a opressão interna que a gente sofre todos os dias, da tentação dos pecados. Por isso, a nossa condição humana, que é de pecado, somente Deus poderia nos resgatar. Pelo pecado, desordem e desobediência, o homem perdeu o caminho do céu. Deus, ele é caminho, verdade e vida. Ele veio nos dar o caminho. Ele veio mostrar como luz do mundo. Ele ilumina esse caminho para que ninguém caminhe nas trevas, mas caminhe na luz. Por isso, ele é a verdade revelada do Pai. Ele é o caminho que devemos seguir através do bom exemplo. E da caminhada, nessa caminhada, seguindo Cristo, seremos salvos. Não poderá mais procurar a salvação a não ser na invocação do nome do Deus Redentor. Não há outro nome que possa ser dado pelo qual o homem pode ser salvo, apenas Jesus. Então, quem vai salvar a humanidade? Bom, não são ideologias, não são outras filosofias de vida, não são outras religiões, não são nada dessas coisas poderiam levar-nos à salvação, porque não nos levam à verdade, e é um caminho que tem fim. Essas coisas é um caminho que tem fim. O caminho de Cristo é um caminho infinito, que não tem fim, é um caminho para a vida eterna, é um caminho para o verdadeiro amor. Por isso ele veio revelar, e o nome de Jesus, parágrafo 432, significa que o próprio nome de Deus está presente na pessoa do seu Filho, feito homem para a redenção universal e definitiva dos pecados. É o único nome divino que traz a salvação, pois se uniu a todos os homens pela encarnação. Deus veio e assumiu a condição humana para que o homem seja salvo. A salvação se dá somente em Cristo. É verdade que o nome de Deus Salvador era invocado uma só vez por ano, pelo sumo sacerdote, parágrafo 433, para expiação dos pecados de Israel, depois de ele aspergir o propiciatório do Santo dos Santos com o sangue do sacrifício. E é interessante essa relação, porque só poderia ser
dado o nome de Deus Salvador, só era lido uma vez por ano. Era falado uma vez por ano, que é Yah. Yah significa, eu sou aquele que sou. Mas, pela tradução, o que os homens diziam? Como não podia repetir esse nome, o que eles diziam então? Eles diziam o Senhor. Então traduziam essa palavra Yah como o Senhor. Não traduziam ao pé da letra, eu sou aquele que sou. Mas traduziam para não dizer o nome, diziam apenas o Senhor. Então, quando era invocado esse nome, todo Israel sabia, o Salvador veio nos dar a libertação e a salvação para toda a humanidade. E o que acontece nesse momento é que, para dizer esse nome, era aspergido no propiciatório, ou seja, na porta da entrada dos Santos, que lá dentro, no Santo dos Santos, ficava a Arca da Aliança, são os 10 mandamentos, a vara de Arão, de Moisés, que bateu no rio, no mar Vermelho, e abriu o mar, e tinha mais uma coisa, que eu não lembro o que é, depois eu já lembro. Então, na Arca da Aliança tinha essas 3 coisas. E ali, então, eram os sinais visíveis da salvação. E quando era dito o nome, então o povo todo se alegrava, porque naquele dia, todo o sacrifício que era oferecido, os cordeiros que eram oferecidos, era para expiação dos próprios pecados. E aspergia-se o sangue sobre esse propiciatório, essa porta, porque esse sangue do sacrifício, aspergido sobre os homens, era o sacrifício agradável a Deus e que libertaria o povo de Israel. O que é bonito ver é que a mesma coisa acontece agora. A porta do propiciatório é o próprio Cristo. Ele é o Cordeiro que derramou o sangue. Ele é o sacerdote que oferece o sacrifício na cruz e é Ele que é o Salvador. Nele está toda a salvação. Não é uma porta, não é o sangue, não é o propiciatório, não é a Arca da Aliança. Nele está a aliança, o cordeiro, o sangue, o sacrifício, o sacerdote, a oferenda. Cristo é tudo. Por isso, São João da Cruz vai dizer, Cristo é tudo. Nós somos nada. Quando descobrimos a nossa miséria e fraqueza, descobrimos em Deus tudo. Em Jesus Cristo, a salvação. Esse propiciatório era o lugar da presença de Deus. Essa porta era a entrada para o Santo dos Santos, que só o sacerdote, o sumo sacerdote, podia entrar uma vez por ano. Eu fico pensando como é que era a faxina desse lugar. Se só entrava uma vez por ano, mas tudo bem. É melhor não pensar muito. Devia alguém entrar para fazer a faxina. Então não era só o sumo sacerdote que entrava. Ou então era ele que entrava para fazer a faxina. Mas a gente não sabe, Então o que acontece é que ele só entrava uma vez por ano. E quando entrava, aspergia e dizia esse nome, que era Deus Salvador. Deus nos salva. Agora Cristo é tudo isso. Deus o expôs como instrumento de propiciação por seu próprio sangue. Afirma na carta aos Romanos, ainda no parágrafo 433. Quer afirmar que na humanidade deste último era Deus que em Cristo reconciliava consigo o mundo. A ressurreição de Jesus, continua no parágrafo seguinte, glorifica o nome do Deus Salvador, porque a ressurreição é um sinal da vitória sobre a morte, sobre aquilo que era como condenação por causa do pecado. O pecado gerou ao homem a morte, e a morte era o castigo da desobediência e da desordem da humanidade. Cristo agora, ressuscitando, venceu e aplacou o castigo para toda a humanidade. E ressuscitando, ele ressuscitou o seu corpo físico, sendo Deus Todo-Poderoso, e o homem perfeito, Deus verdadeiro e homem verdadeiro. Assim, ele mostrou que a porta é ele, e a humanidade só pode entrar no céu e na glória por ele. Ele é a porta, por isso Deus salva. Quando assume a condição humana, ele quis mostrar para a humanidade que nele está a salvação. E não há incoerência, porque ele é o caminho para chegarmos até Deus, porque ele veio nos ensinar, através de suas palavras, o seu amor. Nele está a verdade revelada de todo o céu, porque Deus prometeu salvar o povo de Israel. E como salvaria da morte? Ressuscitando. Os homens não compreenderam, mas ressuscitaria. E ressuscitando, mostra aos homens, não existe outro nome dado aos homens pelo qual sejamos salvos.
Os espíritos maus temem o nome de Cristo. E é em nome dele que os discípulos de Jesus operam milagres. Pois tudo o que pedem ao Pai em seu nome, o Pai lhes concede. Ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra ou abaixo da terra. O nome de Cristo, Deus salva. O demônio não pode ir com Jesus porque é Deus que salva. Salvou a escravidão da humanidade e a morte, que era a condenação, nas mãos do diabo. O diabo perdeu a humanidade. Por isso o ódio de Cristo e o ódio da humanidade, porque não está mais na sua mão a humanidade. O nome de Jesus, portanto, está no cerne da oração cristã. Todas as orações litúrgicas e as suas fórmulas terminam: Perdominum nostrum Iesum Christo, por nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo por nosso Senhor Jesus Cristo. Todas as coisas, a liturgia da igreja reafirma isso todos os momentos. Na oração inicial, na oração de coleta, no prefácio, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Então, em todos os momentos, vai se afirmar a presença de Cristo no meio de nós. E Ele mesmo disse: eis que estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. A invocação do nome de Jesus nos traz um sinal da salvação. Ele veio nos salvar, veio nos mostrar a salvação. Numerosos cristãos, como Santa Joana d'Arc, morrendo, tinham nos lábios apenas o nome Jesus. Santa Teresinha, quando morreu, dizia: Jesus, eu te amo. Foi a última frase de Santa Teresinha. E muitos santos morreram, exatamente repetindo essa frase: Jesus. Que não é nem uma frase, mas é a salvação da humanidade. Aí esse nome, Deus salva, que é uma frase: Deus salva. O substantivo e o verbo. Aquele que veio nos salvar. A ação divina para a humanidade. A ação divina é o próprio Cristo na humanidade. Por isso Cristo é o sinal e o exemplo de toda a nossa vida. Porque Ele é o verbo, a palavra de Deus feito carne. Sendo Ele a palavra de Deus feito carne, é Ele que é o sinal de salvação. Nele está a salvação. Ele é a ação do Pai no meio dos homens. Por isso a ação da vontade do Pai é Ele. O meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Então, o que faz com que aumente o amor de Cristo? O alimento de Cristo é o seu amor. É o amor pelo Pai e o amor do Pai por Ele. É isso que sustenta Cristo. Porque de tantas injúrias que sofreu, de tantas maldades que sofreu, de tanta incompreensão que teve sobre suas palavras, suportou tudo por amor. Por isso, ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. E quando se fala Cristo, se une as duas palavras. Jesus é Deus salva. E Cristo é o ungido de Deus, aquele enviado para salvar, aquele que desde a promessa, desde o início, Deus prometeu salvar a humanidade da sua própria desgraça, da sua própria má escolha, da desordem, da desobediência humana. O homem teve como castigo a morte, e a morte o privou de Deus. Assim, Cristo, morrendo, venceu a morte, venceu o castigo e nos deu o caminho para a salvação. Assim entendemos, como vai dizer na Sagrada Escritura, a palavra, por exemplo, Cristo vem da tradução grega, do termo hebraico Messias, que quer dizer ungido. Só se torna o nome próprio de Jesus porque este leva à perfeição a missão divina, que significa, por isso se chama Jesus o Cristo, ou Jesus Cristo. E por quê? Porque é Jesus, Deus salva, Ele é ungido. Ele é a vontade do Pai para todos nós. Nele está a alegria, o óleo da alegria que ungiu Jesus Cristo. No dia do batismo, veio uma palavra do Pai, disse: eis o meu Filho amado, nele está todo o meu bem-querer, escutai-o. Ao escutarmos as palavras de nosso Senhor, entendemos que Jesus, o Cristo, veio nos salvar. Deus que salva é o Cristo, é o ungido de Deus. Assim, Cristo veio instaurar definitivamente o seu reino. Ele é ungido de Deus. Devia ser ungido pelo Espírito Santo e o foi. Ele é rei e sacerdote, e também profeta. Ele anuncia, é sacerdote porque oferece o sacrifício, e é rei porque é rei do universo, de todas as coisas. Jesus realizou
a esperança messiânica de Israel. E na sua tríplice função, sacerdote, profeta e rei, mostrou para os homens como se dá essa salvação. Quando o anjo anunciou, parágrafo 437, quando o anjo anunciou aos pastores o nascimento de Jesus, o que acontece? Aquele prometido, hoje, na cidade de Davi, nasceu um Salvador, que é o Cristo Senhor. O anjo anunciou uma verdade que todo Israel já esperava. Seria a mesma coisa, né? Alguém que espera uma coisa tão importante na vida, né? E, por exemplo, alguém que está grávida espera que o médico diga que está tudo bem com a criança, né? Está esperando exatamente isso. Alguém que está esperando para casar, espera a pessoa amada dizer, quer casar comigo, né? Então, já sabia, mas estava só esperando, né? Então é isso, todo Israel já sabia que salvaria, mas estava esperando. Quando se daria isso? Essa espera também foi educativa. E Deus fez com que o povo, participando dessa espera, nunca perdesse a esperança. E essa esperança foi o que alimentou a fé. A fé nos é revelada, mas com a esperança aumentamos a fé. E a caridade é colocar em prática a fé e ter a esperança de que correspondemos ao amor de Deus. Por isso, fé, esperança e caridade caminham sempre juntas. Ninguém tem esperança se não vive a caridade. Já perdeu a esperança do céu se não ama. Se não ama, não tem esperança de céu. Já vai para o inferno ou para o purgatório para purificar aquilo que não se esforçou por fazer. Aquele que tem fé acredita que essas palavras vão nos salvar, nos conduzem à perfeição, vencendo as nossas misérias. Por isso vivemos a caridade. E quem vive a caridade vive a esperança de um céu um dia. Por isso, tudo isso está ligado. A questão não é, por isso que a igreja sempre fala, a questão dos méritos. É verdade que ninguém tem méritos para salvar-se por si próprio, né? Como já dissemos na aula anterior, né? Isso seria, né, um pelagianismo, né? Ninguém por próprias obras vai se salvar, mas correspondendo à graça que nos é dada, aí sim seremos salvos. Então, pela caridade que Deus nos pede e nos dá a graça para tanto, aí sim seremos salvos, porque Deus vai nos salvar. Então, Deus salva. Ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Quando fazemos a oração, quando vivemos a caridade, isso tudo é vontade do Pai para nós. E nisso estamos moldando a nossa vontade, né? Daquele que foi gerado pelo Espírito Santo, para que Jesus, que se chama Cristo, nascesse da esposa de José, na descendência messiânica de Davi. Lembrem-se que Deus revelou para Nossa Senhora. Ela não compreendeu muito bem, mas aceitou. E explicou para São José quando ele dormia e aceitou. Não compreendeu muito bem, sabia que era difícil, uma missão árdua para ele, mas aceitou. A participação na vontade revelada de Deus é a nossa missão e é a nossa união com a missão de Cristo. Por isso, cuidar da pessoa amada, por isso ter paciência no trabalho, por isso suportar a chatice dos outros, por isso, né, amar aqueles que nos odeiam, que são como inimigos, perdoar 70 vezes 7, tudo isso não compreendemos. O outro se comporta como inimigo, como é que eu vou amar? O outro só faz maldade comigo, como é que eu vou perdoar? O outro não me compreende, como é que vou ajudar? Então são essas, parece que incoerências e dificuldades que a gente muitas vezes não entende, que ali está um pedido de Cristo, que é a nossa missão, ser um sinal do amor de Deus no mundo. Como podemos ser esse sinal? Obedecendo à vontade de Deus, mesmo não compreendendo, mesmo ela sendo difícil, mesmo com as dúvidas de São José e de Nossa Senhora, mas foram dóceis a essa vontade, que eles perceberam por graça que era uma vontade maior e melhor do que eles, e aí sim corresponderam, e a correspondência os fez melhor. Assim também deve ser conosco, né? Essa missão de Cristo é a nossa participação. A consagração messiânica de Jesus manifesta a sua missão divina e é, aliás, o que indica o seu próprio nome, pois no nome de Cristo está subtendido aquele que ungiu, aquele que foi ungido e a própria unção, que é o Espírito Santo. Aquele que ungiu é o Pai, aquele que é ungido é o Filho, e aquele que é a unção é o próprio Espírito Santo.
Assim, entendemos que a ação divina está ali. E quando ele foi ungido, ali no batismo, o próprio São João Batista, né, a sua missão era anunciar o Salvador, mostrar o Salvador para o mundo. E quando isso aconteceu, ele ouviu a voz do céu, viu uma sombra que pairou, o Espírito Santo, em forma de pomba, pairou sobre ele. Uma voz que veio do alto, como trovão. Aquilo que havia sido revelado a ele, ele simplesmente disse: agora se cumpriu aquilo que Deus tinha prometido. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ué, mas ele nem ainda sofreu a paixão, ele ainda nem foi crucificado, ele ainda nem ressuscitou. Como é que ele sabia que seria o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo? Confiou na promessa de Deus. Mas não tinha acontecido nada ainda. Aqui que entendemos que o nome de Jesus é Deus que salva. Acreditamos que Deus pode salvar? Sim, porque a gente já viu a salvação? Não, a gente nem morreu ainda. Como é que a gente sabe que a salvação se dá? Porque Ele revelou. E quando acreditamos nessa revelação, não somos bobos ou como cordeirinhos que seguem qualquer coisa, mas uma verdade revelada. Mas como que a gente sabe que é verdade? Porque Deus prometeu libertar Israel da escravidão. Libertou. Deus prometeu livrar Israel do exílio, da Babilônia. Libertou. Deus prometeu salvar Noé e uma população e o povo da enchente. Salvou. Da inundação de toda a terra. Então, o que acontece? Quando Deus cumpriu as suas promessas, pouco a pouco, isso deu ao homem confiança de acreditar, além das próprias forças, um bem muito maior do que as nossas próprias capacidades. Então, o que Deus veio nos dar é a esperança de dias melhores do que a nossa capacidade pode fazer. Porque hoje, aos mais novos, podem fazer muitas coisas, mas e quando forem mais velhos? Será que terão força de fazer todas as coisas? Será que darão conta de cumprir todas elas? Por isso, Deus veio se revelando aos poucos. E ao mostrar isso, os homens confiaram na promessa. Essa promessa se cumpriu pouco a pouco, mas em Jesus se dá a plenitude. E nós sabemos disso, porque morreu e ressuscitou. Ah, mas nós não estávamos lá. Sim, mas o efeito dessa ressurreição, na conversão das pessoas, dos apóstolos, dos primeiros santos, mostra o quanto valeu a pena acreditar e participar dessa bondade. Viver a caridade e o amor. Aquilo mudou a vida de cada uma daquelas pessoas. Encontraram verdadeira felicidade e alegria sem fim. E outra, uma força extraordinária de vencer as próprias misérias e fraquezas. Quando estavam desanimados, São José quase abandonou Nossa Senhora. Nossa Senhora não compreendeu num primeiro momento o anúncio do anjo, mas quando foi revelando, ela que se lembrou das promessas feitas a Israel e disse: se é a vontade de Deus, por que não aceitar? Agora, é claro que estamos prontos? Nem sempre, porque as vontades de Deus, às vezes, para nós, é passar pela cruz, pelo sofrimento, pelo desprezo, pelas dificuldades da vida. E quantas vezes nós temos a tentação de achar que quando caímos nisso, Deus nos abandonou. E é o contrário. Jó perdeu tudo e Deus não o abandonou. Recuperou tudo, sim, mas aquilo que perdeu não. Recuperou outras coisas, mas confiou em Deus? Sim. Era preciso perder tudo. Se Deus nos deu todas as coisas, também, se Deus nos deu os bens, também os males Deus permite. E por quê? Para que ninguém confie em si próprio. Quando a gente cai, precisa de ajuda de alguém para levantar. Ainda mais quanto mais velho, mais precisa de ajuda. Quando mais novo, também precisa de ajuda. Mas às vezes quando caímos, o orgulho, quando a gente cai, seria uma tragédia, todo mundo fica preocupado quando a gente cai. Depois todo mundo ri, Se ninguém se machucou, é risada na certa, Porque fica até cômico, Então as quedas, Mas é isso. As quedas, muitas vezes, quando caímos nessa vida, quando passamos por tribulações, muitas vezes ficamos mal, porque é como que o orgulho ferido. Como Deus permite uma queda? Como Deus permite eu sofrer? Se Deus me ama, por que vai me permitir sofrer? E aí a gente entende que Cristo, o Filho de Deus, Deus que salva, ungido de Deus, veio mostrar aos homens que mesmo com as dificuldades da vida presente, nada pode nos separar desse amor.
E esse amor é o que vale a pena. Tanto é que esse amor é o que nos dá forças para vencer as dificuldades da vida. Parágrafo 439 diz assim: numerosos judeus e até certos pagãos que compartilhavam a esperança deles reconheceram em Jesus os traços fundamentais do filho de Davi, messiânico prometido por Deus a Israel. Jesus aceitou o título de Messias ao qual tinha direito, mas com reserva, pois este era entendido por uma parte dos seus contemporâneos segundo uma concepção demasiadamente humana, essencialmente questão política. Então eles acharam que Jesus veio salvar de forma política. Jesus veio instaurar um reino de alegria e de paz nesse mundo. Não, ele não disse nada disso. No mundo tereis tribulações. Então como é que pode ser um reino de paz? No mundo sofrereis. Como é que pode ter só felicidade plena e alegria eterna aqui na terra? Não dá. Aqui é um caminho para o céu. O céu é o fim último da nossa vida. Deus é o fim último da nossa vida. O fim último da nossa vida está lá, em Jesus Cristo. E o caminho nos leva a Ele. Mas parar no meio do caminho pelo desânimo, tristeza, dor, sofrimento, nos trava, nos mantém exatamente no meio da tribulação. Quantas pessoas que nós conhecemos que iam na missa, rezavam todos os dias, participavam da comunhão plenamente, e depois bastou sofrer alguma situação difícil da vida, que isso é normal, porque vivemos nesse vale de lágrimas, abandonaram a fé. Não vou mais na igreja porque Deus não me deu o que eu queria, porque Deus permitiu que eu sofresse isso, porque levou alguém que eu amo, porque Deus permitiu que eu ficasse desempregado, porque Deus permitiu um monte de coisa, também não acredito mais em Deus e vou abandonar-me às misérias desse mundo. Pronto, ele parou no meio do caminho. Parou no meio do caminho, encontrou felicidade. Se mexeu igual o cachorro, correndo atrás do rabo, para ver se pega o rabo. Tentou, cansou, parou no mesmo lugar. Se salvou? Não. Melhorou a vida? Também não. Fugir de Deus salvou alguém? Não. Essa é a questão. O homem pode até procurar algumas felicidades nessa vida, que são alegrias passageiras e momentâneas, pois a felicidade eterna está só em Deus e não nesse mundo. Mas as alegrias podem nos levar à felicidade eterna, se todas elas correspondem à vontade divina. Quando a gente vence a tribulação, quando vence o cansaço, quando vence a tristeza, quando vence tudo isso, no final das contas, essa luta nos fez encontrar paz. Por quê? Ao cumprir, vencemos. Por causa de Deus e com a graça de Deus, vencemos essas tribulações. Nisso está a alegria. Quando nós superamos uma doença, quando superamos um mal, quando superamos uma tristeza, depois disso, é lógico, dá uma alegria, porque é uma paz, depois de uma batalha tremenda da vida. Por isso, nosso Senhor vai dizer: quem alcança a vida eterna? Os violentos. Quem são os violentos? Que batem nos outros? Não. Qual é a violência que Jesus está dizendo? Contra a tua própria vontade. A minha vontade é desanimar, é desistir, é reclamar, é murmurar, é chorar. Então é isso. Quando a gente luta contra a nossa vontade, fazemos violência contra esse desânimo, essa tristeza, essa falta de confiança, olhando com esperança a vida eterna, se esforçando na caridade e acreditando nas palavras de vida eterna, vencemos. Aí vem a paz. Depois de uma guerra, vem uma paz. E a paz é Cristo, porque se nós fizermos a vontade de Cristo, Ele é o príncipe da paz. Nele está a paz. Quando as pessoas se amam de verdade, apesar das dificuldades, vem uma alegria imensa. Quantas vezes, a gente já viu, eu já vi aqui, quantas vezes a gente vem aqui no hospital, vem visitar um doente, e o que acontece quando visita? Logo depois que visita um doente, e a pessoa sai do hospital, sai curada ou sai do hospital, depois a batalha de alguém que acompanhou, ficou ali 20 dias sentado numa cadeira do lado da pessoa que ama, sofrendo ali as dificuldades, o cansaço, a preocupação, todas as coisas. Depois, quando sai dali, é como uma vitória, já nem pensa no cansaço. A alegria que teve de vencer aquela etapa deu uma verdadeira paz à pessoa. E é isso que importa na nossa vida. Não desistir daquilo que é uma vontade divina. São José não desistiu de Nossa Senhora, graças a Deus. Graças a Deus.
Nossa Senhora não desistiu da vontade de Deus, mesmo sabendo que uma espada transpassaria sua alma. Foi o anúncio desde o começo, hein? Você vai sofrer. Dito e feito, do começo ao fim. Sofreu, mesmo não chegando ao sofrimento da cruz, sofreu pensando, quando vai acontecer? Porque vai acontecer. Seria a mesma coisa conosco. Hoje estamos bem em alguns pontos, em outros não. Esses queremos vencer, mas outros virão, e teremos que vencer outros. A confiança nas promessas divinas, a participação na bondade e na graça de Deus, tudo isso vai mudando a nossa vida. E assim entendemos, no parágrafo 440 diz assim: Jesus acolheu a profissão de fé de Pedro, que o reconhecia como Messias, anunciando a paixão iminente do Filho do Homem. Quando São Pedro disse assim: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele disse: Você é o Filho de Deus. Não havia ninguém dito isso antes. Ninguém na história disse que o Filho de Deus viria salvar o mundo. Ungido. Quem era ungido? Podia ser um anjo, podia ser um enviado de Deus. Alguns pensavam que era Moisés, outros pensavam que era Abraão, outros pensavam... Quer dizer, sempre tinha alguém que era um profeta ou um ungido que eles achavam que era o Messias. E não era. Mas São Pedro vai afirmar isso. Tu és o Cristo, o ungido, o Filho de Deus vivo. Ninguém havia anunciado. Quem colocou isso no seu coração? Deus. A graça de Deus colocou uma verdade no coração de São Pedro. Mas logo depois que anuncia isso, Jesus anuncia o que vai acontecer com o Filho do Deus vivo. É preciso que ele sofra nas mãos dos publicanos, dos mestres da lei, dos fariseus. Sofra, seja condenado, crucificado e morra. O Filho de Deus vai passar por tribulações. Nós também. E quem não é filho de Deus, então não passa tribulação? Então quem está na Umbanda, quem está no Espiritismo, quem está no outro, está todo mundo feliz. Não, todo mundo. Deus é criador de todas as coisas. Deus é o Pai de toda a humanidade. É verdade que alguns não aceitam Deus como Pai. O que se pode fazer? Não se colocam como filhos. Nós, batizados, nos colocamos como filhos, porque Deus nos ama. Então, assim, a correspondência de filhos obedientes, lembra-se daquela parábola que o pai disse assim para o filho: vai lá trabalhar na vinha. O filho preguiçoso disse: não vou. Mas depois se arrependeu e foi. E o outro filho: pode deixar, pai, eu vou. Mas o preguiçoso também não foi. Então, quem que agradou mais o pai? Aquele que começou até errado, mas depois se arrependeu. E na obediência àquelas palavras e aquele pedido, pôs em prática o que foi lhe pedido. Por isso a nossa felicidade está ligada ao que nós fazemos. O pedido, a vontade de Deus, a revelação divina para nós é o motivo da nossa salvação. Se nós não colocarmos em prática isso, jamais seremos felizes. Por isso o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate pela multidão. Por isso o verdadeiro sentido da sua realeza só se manifestou no alto da cruz. Eis o trono da graça. Eis o trono do seu reinado, a cruz. Na cruz ele venceu o pecado. Na cruz ele venceu a morte. Ali ele venceu os maiores inimigos da humanidade, o pecado e a morte. É um rei vitorioso que vence o pecado e a morte. Nesse trono, ele venceu sozinho, sem um exército. Não precisou nem os anjos virem. Apenas a sua palavra e a sua vida deram vida nova a toda a humanidade. Ele é a medida da salvação. Ele é o Rei poderoso. Ele é profeta, sacerdote e rei. Assim, veio anunciar a salvação. E somente após a sua ressurreição, que a sua realeza messiânica poderá ser proclamada por Pedro diante do povo de Deus. Que toda a casa de Israel saiba com certeza: Deus o constituiu Senhor e Cristo a este Jesus, que vós o crucificastes. Aqui, Senhor e Cristo, Senhor da nossa vida e ungido da vontade do Pai, o Filho do Pai muito amado e aquele que veio nos salvar. Quando falamos de Filho único de Deus, Jesus é o Filho de Deus, e assim só quem sabia disso eram os anjos. O povo de eleição não sabia, os filhos de Israel não sabiam isso.
né? Significa, então, que a filiação adotiva que estabelece entre Deus e a sua criatura são relações intimamente especiais ligadas a Jesus Cristo. Somente em Cristo que o homem pôde entender que era filho. É verdade que no Antigo Testamento já chamava Deus de Abá, pai, ou papai. O povo de Israel já chamava Deus de pai, não o Senhor dos Exércitos, que era, a maioria das vezes chamava, né? Assim, o Senhor dos Exércitos, o Deus Criador, mas chamavam Deus de pai, mas não tinham a certeza, porque viam nos cuidados que Deus tinha com o povo de Israel uma certa paternidade, uma proteção que um pai dava ao seu filho. Então compreenderam, não por revelação, mas por intuição, perceberam o amor de Deus e por isso ousavam chamar de pai. Mas em Jesus Cristo é que percebem que Ele é pai. Por isso, quando Jesus assume a condição humana, o Filho veio nos visitar, veio unir a humanidade a Deus. E quando assume, fez com que toda a humanidade fosse filhos no Filho. Em Jesus Cristo, que é o único Salvador, nós somos filhos. Mas se não é por Ele, né, não somos irmãos. Por isso, a obediência à vontade de Deus é o que nos faz melhores. Pedro afirma, né, e confessa que o Cristo, o Filho do Deus vivo, né, ali foi revelado. Não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, mas sim o meu Pai do céu, que revelou tudo isso. É por sua graça e por bem que Deus revela o seu Filho, para que evangelizasse também os gentios. Esse Filho de Deus, parágrafo 442, esse será, desde o início, o centro da fé apostólica, professada primeiro por Pedro como fundamento da Igreja. O Cristo, o Filho do Deus vivo. O ungido que assumiu a condição humana quer nos mostrar o caminho da salvação. Vencer as tribulações da vida presente com a confiança, a obediência e a esperança de dias melhores. E quando esses dias virão? Quando vencermos com a graça de Cristo. Tu és então o Filho do Deus vivo? Respondeu. Vós dizeis que eu sou. Já bem antes, ele se designava como filho que conhece o Pai. E quem é diferente dos servos que Deus enviou anterior ao seu povo, superior aos próprios anjos? O que no parágrafo 443, lá no finalzinho, a última frase, Deus distinguiu a sua filiação daquela dos seus discípulos, não dizendo nunca nosso Pai, né? A não ser para ordenar-lhes, portanto, orai desta maneira, Pai nosso. Ou seja, Jesus veio revelar que Deus também é nosso Pai. Ali ele revelou naquela oração que Deus é nosso Pai, né? Meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Ali Jesus veio revelar para o homem que a vontade de Deus e essa nossa condição de filhos de Deus, colocar-se como filhos obedientes, não nos priva e não nos escraviza, pelo contrário, nos dá plena liberdade. O filho de um rei, se obedece ao rei, ele será herdeiro do reino. Assim também nós, se conservarmos o reino de Deus, seremos herdeiros desse reino. O filho do rei herdava o reino. Se ele se comportasse bem, o pai daria, olha, esse daqui eu confio, pode governar porque aprendeu tudo e vai governar direitinho. Mas se ele fosse um filho desvairado, o pai já tinha até medo. Ih, meu Deus, meu reino vai acabar logo. Com esse filho aqui desvairado, né, com desobediente e perdido, né, o reino vai acabar logo. Né? Quantos reis tiveram decepção com seus filhos? Porque não corresponderam àquilo que era o governo do pai. Assim, o governo de Deus é o amor, é a caridade, é a bondade. E o que Deus quer de nós como filhos é que aprendamos a colocar em prática isso. E isso será o governo da nossa vida. Governar a nossa vida pela graça, por um pedido divino. E assim, na obediência a essa, nós é que ganhamos. Somos associados à felicidade e à graça dos céus. Portanto, a nossa vida tem valor exatamente assim, né? Aqui, lá no parágrafo 444, logo no finzinho, nas últimas duas linhas, Jesus designa a si mesmo como Filho único de Deus e afirma que este título, a sua persistência
pré-existência eterna, né, exige, né, a fé e o nome do Filho único de Deus. Essa confissão cristã parece já na exclamação também do centurião diante de Jesus na cruz: verdadeiramente este homem era filho de Deus. Só que assim, era porque ele achou que morreu, não sabia da ressurreição. Não só era, como é. E assim, os homens, toda a Bíblia, todas as frases, se nós juntarmos, todas elas, Deus foi mostrando à humanidade e foi mostrando a revelação. E quando os apóstolos colocaram tudo isso na Sagrada Escritura, no Evangelho, o que aconteceu? Eles programaram tudo isso, tem que ter essa sequência? Não, foram inspirados por Deus. Eles viveram tudo isso, escreveram o que viveram, mas essa ordem foi exatamente inspirada por Deus para que todos nós descobríssemos pouco a pouco essa revelação. É depois da ressurreição que a filiação divina de Jesus parece no poder, né, da sua humanidade glorificada. Aí na carta aos Romanos diz assim, né, estabelecido Filho de Deus com poder por sua ressurreição dos mortos. Por que ele é o Filho de Deus? Porque ressuscitou dos mortos. Porque Deus não morre, Deus vive eternamente. A ressurreição é Deus. A ressurreição é o próprio Cristo, porque Deus não morre. O homem morre por causa da desordem e desobediência. Deus não. Foi obediente até a morte, e morte de cruz. É a obediência que dá vida. É a obediência à vontade de Deus que dá uma vida nova a nós na caridade e reflete essa caridade na vida da nossa família e na vida da sociedade. Quando eu luto por fazer a vontade de Deus, que é uma espada, que é uma dor, que é uma preocupação, quando eu luto por pôr em prática essa vontade, Deus venceu em mim, eu fui vencido pela vontade divina, exatamente, fiz morrer a minha vontade e nasceu ali a vontade divina. Ela vai ser a manifestação do amor de Deus aos outros. Por isso, no Catecismo diz, o homem é causa segunda da graça e do amor de Deus aos homens. Por isso, o bem que nós fazemos é a extensão do amor de Deus ao mundo. Por isso, quando nós privamos as pessoas do amor, nós desobedecemos a um pedido e a um chamado de Deus. Quando fazemos as pessoas à nossa volta sofrer, é porque o nosso egoísmo e a nossa vontade não deram espaço à vontade divina. Por isso que é uma espada transpassando a alma de Nossa Senhora, porque ela tinha vontade humana? Não, ela sempre quis compreender, meditava tudo o que acontecia no seu coração. Por quê? Porque nem isso tudo ela entendia. Mas qual era a vontade de Deus para ela? Ela se esforçava por pôr em prática. É verdade que ela tinha uma graça especial, era toda cheia de graça. E a graça a fez perfeita. Nós precisamos dessa graça. Aqui a gente vai chegar lá na frente, como que a gente adquire essa graça? Todo mundo já sabe, conhecendo pelo estudo e buscando pelos sacramentos. Quando reconhecemos pecadores, quando confessamos, quando reconhecemos agraciados e fortificados por Deus, quando nos alimentamos na comunhão, quando percebemos que vivemos a caridade, pelo matrimônio ou pela ordem, ou seja, o sacramento da ordem, a vida religiosa, servindo aos outros, no matrimônio, servindo um ao outro. Como a gente percebe, né, que é filho de Deus? Pelo batismo. Como a gente percebe que é ungido pelo Espírito Santo? No crisma. Como a gente percebe que Deus não nos abandona até no momento de dor e da morte? Pela unção dos enfermos. Esses sacramentos vão sendo a presença de Deus na nossa vida. E quando buscamos, nos colocamos diante de Deus. É por isso que é tão importante entender Cristo, Jesus, Cristo e Senhor. Aqui, parágrafo 446, diz exatamente isso. Essa palavra, Yah, que está aí na segunda linha, né? Traduzido por Kyrios, ou Senhor, que na verdade a tradução é Eu sou aquele que sou, torna-se desde então o nome mais habitual para designar a própria divindade de Deus de Israel. É nesse sentido forte que o Novo Testamento utiliza o título de Senhor, ao mesmo tempo para o Pai, que é Yahweh, mas também aí está a novidade para Jesus, reconhecido assim como o próprio Deus. Jesus, portanto, parágrafo 447, esse eu vou ter que ler boa parte, vou ter que ler inteiro. Jesus mesmo atribui-se de maneira velada esse título quando debate com os fariseus sobre o sentido do Salmo 110.
né? E aí o que acontece? Mas também de modo explícito dirigindo-se aos seus apóstolos. Ao longo de toda a sua vida, publica os seus gestos de domínio sobre a natureza, sobre as doenças, sobre os demônios, sobre a morte, sobre o pecado. Jesus anda sobre as águas, multiplica os pães, transforma a água em vinho. Jesus expulsa os demônios. Jesus cura um cego, Jesus cura os aleijados, né? Jesus corrige a arrogância e a maldade dos homens. Quer dizer, é um poder, é um senhorio. Ele é Senhor do céu e da terra. Só quem tem poder extraordinário para fazer coisas extraordinárias, transformar uma substância em outra. Deus do nada fez todas as coisas. Quem pode transformar as coisas? O homem até pode modificá-las em alguma coisa de forma química, mas não transforma a substância delas. Não muda a substância. O que é. A madeira é madeira, o piso é mineral, a luz elétrica é energia. Então tudo isso o homem é capaz de transformar. Não, o homem é capaz de modificar as coisas e ter um bom uso delas. Mas a criação e a mudança daquilo que ela é, por exemplo, aqui transformou a árvore, agora é uma mesa, então mudou a substância? Não, mudou a utilidade da árvore, mas continua sendo uma árvore morta agora, mas está aqui. É engraçado, né? Você mata um bicho, ele morre e apodrece rapidinho. Matou a árvore, está aqui ainda. Matou a árvore, ela está aqui, firme ainda. Quebrou a pedra, está firme aí no chão. Juntou água com barro, com terra, virou tijolo. Está aí, firme, aguentando toneladas. Você pega o tijolo e faz assim com a mão. Você quebra ele com a maior facilidade. Um tijolinho. Aí você põe um em cima do outro, quantas toneladas tem? Ele não quebra. Tudo bem que tem um cimento no meio, que segura e faz força. São os mistérios de verdade, né, que Nosso Senhor vai mudando e vai fazendo. Bem cedo, aliás, aqui, parágrafo 448. Bem cedo os evangelhos, determinadas as pessoas, se dirigem a Jesus chamando de Senhor. Esse título exprime o respeito e a confiança dos que se achegaram até Jesus, porque viram e ouviram falar dos grandes milagres. Por isso já não veem Ele apenas como Messias, mas é o próprio Deus, de forma velada. Talvez um título de honra que dão a Jesus Cristo, porque ainda não sabem que é Deus, mas já o chamam Senhor, quase que o veneram como Deus. Tanto que a entrada gloriosa de Jerusalém, né, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana, o filho de Davi. Então vão venerando Jesus Cristo, ainda não sabendo que é Deus, porque não ressuscitou ainda. Esse mistério, né, sob a moção do Espírito Santo, ele exprime o reconhecimento do mistério divino de Jesus. No encontro com Jesus ressuscitado, ele se transforma em expressão de adoração. Meu Senhor e meu Deus. São Tomé vai dizer isso, vai dizer que é o próprio Deus. Quando ressuscitou e ele tocou o lado aberto, pôs a mão nas chagas de Cristo, ele vai dizer, meu Senhor e meu Deus. É outra verdade de fé, porque tocou Jesus, porque esteve com Ele. Quando podemos dizer isso? Nós não tocamos, mas a cada comunhão recebemos o amor de Deus. Aquele que viveu no meio dos homens, que fez grandes milagres, que morreu por amor a nós, derramou o seu sangue para nos purificar e por fim ressuscitou. Assim, nós também. Tanto é que alguns padres vão dizer, né? Alguns padres diziam de forma velada, quando elevam o corpo de Cristo e o sangue de Cristo no altar, antes de oferecer ao Pai, por Cristo, com Cristo e em Cristo, antes disso, quando o padre eleva e abaixava a hóstia, o padre dizia, meu Senhor e meu Deus. E aí, alguns padres da igreja diziam de forma velada, que até pouco tempo atrás as pessoas diziam em voz alta que não é para dizer isso em voz alta. Pode dizer em voz baixa? Pode, mas em voz alta não, porque não faz parte da liturgia. Mas que é uma verdade de fé e diante de Jesus se deve ser adorado, meu Senhor e meu Deus. E aí alguns padres acrescentavam, eu creio, mas aumentar a minha fé, esperança e caridade. Eu creio, mas aumentai a minha fé para acreditar, a minha esperança de um dia merecer o céu, e a caridade para viver aqui na terra, na obediência à tua vontade,
colocar em prática o que me pedes todos os dias. Isso sim tem um outro valor. E isso sim para nós é a compreensão do mesmo mistério que viveram os apóstolos e todos aqueles que viveram com Jesus. Por isso, ao 449, ao atribuírem a Jesus o título divino de Senhor, as primeiras confissões de fé da Igreja afirmam, desde o início, que o poder, a honra e a glória devidos a Deus Pai cabem também a Jesus, por ser Ele de condição divina e ter o Pai manifestado esta soberania de Jesus, ressuscitando dos mortos e exaltando na sua glória. Aqui é bonito que a Igreja colocou vários trechos, né? Se vocês olharem ali nas citações, 561, 562, 563, lá embaixo na nota de rodapé, um é os Atos dos Apóstolos, o outro é Romanos, o outro é também uma outra carta a Romanos e Coríntios. Então isso tudo são as afirmações de verdades reveladas. O Espírito Santo ilumina para que a gente tenha confiança exatamente nessas verdades de fé. E terminando esse último parágrafo, 445, a oração cristã é marcada pelo título Senhor. Quer se trate do convite à oração, o Senhor esteja convosco, ou da conclusão da oração, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Tanto o começo, o Senhor esteja convosco. O Evangelho é assim, a oração eucarística, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, corações ao alto. E termina como? Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. É o Senhor. Oferecemos a Deus, e aí depois termina aqui, né, nesse trecho, né? E a conclusão termina por Jesus Cristo, o Senhor. Ou então, o grito cheio de confiança e de esperança. Maranatá. Ou seja, o Senhor vem, ou Maranatá, vem Senhor Jesus. Então, são essas afirmações. Aqui a gente vai avançar só um parágrafo que dá tempo ainda. Três parágrafos. Vamos começar aqui no artigo 3. Por que o Verbo se fez carne? Vou ler só o primeiro e o terceiro. Aqui o terceiro que é esse, em notas menores. Com o credo niceno-constantinopolitano, que nós rezamos na nossa paróquia no domingo, respondemos confessando: e por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Esse Verbo veio nos salvar, reconciliando-nos com o Pai. Foi Ele que nos amou e enviou-nos o Seu Filho como vítima de expiação pelos nossos pecados. Ele é profeta, Ele é sacerdote e Ele é rei. Assim, é bonito ver a frase de baixo, essa do 560, de São Gregório de Nissa. Olha a frase que ele colocou para entendermos o porquê Jesus Cristo assumiu a condição humana. Ele diz assim: doente, a nossa natureza precisava ser curada. Decaída, ser reerguida. Morta, ser ressuscitada. Havíamos perdido a posse do bem. Era preciso nola restituir. Enclausurados nas trevas, era preciso trazer-nos à luz. Cativos, esperávamos um Salvador. Prisioneiros, um socorro. Escravos, um libertador. Essas razões eram, sem importância, não eram tais que comoveriam a Deus ao ponto de fazê-lo descer até a nossa natureza humana para visitá-la, uma vez que a humanidade se encontrava em um estado tão miserável e tão infeliz. Deus, que é Pai, nos enviaria a salvação. E a salvação é o seu Filho. Quem é o seu Filho? É o Verbo, é a sua ação, pois todo verbo, né, ativo é uma ação, é a ação de Deus no meio dos homens. Se nós agirmos imitando Cristo, somos a ação de Deus no meio dos homens. Em Cristo, filhos. Assim é a nossa condição de filhos de Deus. Assim é a nossa vida na terra. Se nós obedecermos à vontade de Deus, seremos salvos. E é para isso que viemos. Portanto, aqui, parágrafo 458. O Verbo se fez carne, para que assim conhecêssemos o amor de Deus. Nisto manifestou-se o amor de Deus por nós. Deus enviou o seu Filho único ao mundo, para que vivamos por Ele. Pois Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho único,
a fim de que todo o que crer nele não pereça, mas tenha vida eterna. Acreditar é viver da fé. Acreditar é colocar em prática pela caridade. Acreditar é esperar em Deus, que nos salva. Jesus é o Salvador. Ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Por isso, a nossa salvação está em Cristo. E quando a gente lê o catecismo, na verdade, o que acontece? Quase que é uma transcrição da Sagrada Escritura, da revelação e da vida dos santos que experimentaram Cristo. Essa frase, de São Gregório de Nissa. Por que ele chegou nessa conclusão? Por que ele disse essa frase tão bonita? Aquilo que era necessidade humana, nele está aquilo que completa o homem. Por isso, aquilo que a gente já disse na aula anterior, Deus criou o homem numa perfeição limitada, porque em Cristo se completaria tudo o que falta ao homem. Falta ao homem Deus. E quando nós chegamos a Deus por uma vida de oração, pelos próprios atos, alcançamos a salvação, porque Deus já nos alcançou por primeiro. É Ele que a graça vem até nós, e se correspondermos como São José e Nossa Senhora, seremos salvos. Tem alguma pergunta? Diga. Ele reclama muito. Não, e não só Jó reclamou muito, como os amigos dele fizeram quase uma tentação na cabeça dele para ele desistir de Deus. Você deve ter feito alguma cachorrada, alguma sem-vergonhice, alguma coisa muito feia que Deus te castigou. Então ele chegou até a conclusão de pensar, bom, eu devo ter feito mesmo. Então por isso ele começa a cair na tentação de reclamar. Só que ele vê que ele está errado, porque ele tem que confiar. Então, mas não compreende. Esse é o problema. Jesus ainda não veio, não revelou todas essas coisas, mas ele acredita. Mas como a fé é limitada, somente com a graça a pessoa consegue ver. Por isso, nós muitas vezes nos sentimos cegos, não conseguimos ver a vontade de Deus numa doença, na morte, na dor. A gente não consegue ver. Por isso que precisa aproximar-se da graça, porque a graça vai me fazer ver com outros olhos aquilo que não depende de mim. Ficar doente depende de mim? Bom, se eu abusar vai depender, vou ficar doente. Mas às vezes eu tenho uma vida direitinho e vou ficar doente. Então é isso. A questão é que o que sofreu Jó, sofre toda a humanidade. A gente sempre perde alguma coisa. E a tentação de murmurar, como Jó, também temos. A tentação de sermos tentados pelos amigos, por aqueles mais próximos, a desistir de tudo. E até a mulher de Jó, em vez de ajudar ele, ainda quase que afundou ele ainda, Então tudo isso acontece? Acontece. Então são todas as coisas que poderíamos pensar, Por que Deus permitiu tais coisas? Para que o homem nunca se orgulhasse das próprias obras. Sempre vai precisar da graça. E como ele se aproxima da graça? Pelos sacramentos. Cristo é a vontade do Pai. Se a gente chega até Ele, se cumpre todo o Antigo Testamento e todo o Novo Testamento. Ele é a medida agora. Então, se Ele é a medida, Ele é o exemplo também para a nossa vida. Nele, que é o Filho único, nós somos filhos. Nele. Então, unidos a Ele, Deus nos reconhece como filhos, porque vê em nós as obras do Seu Filho, que foi obediente até a morte, fez a vontade do Pai. O meu alimento é fazer a vontade do Pai. Nisso está um pouco a nossa vida. Por isso que a gente tem que rezar. Porque se a gente rezar, a gente esquece isso. Sem oração, nos perdemos. E tudo parece ser um peso. Quando na verdade, era o caminho de Deus para a nossa salvação. Basta olhar para Deus, e isso tudo é um caminho da graça. Que é de sofrimento. Se Deus sofreu, se Nossa Senhora sofreu, se São José sofreu, também nós vamos sofrer. Mas olhando para Deus, nem isso poderá nos separar do amor de Deus. E Jó percebeu isso. Quando foi fiel e aceitou, as coisas passaram a ter um outro valor. E aí sim viu, se Deus nos permite o bem, também permite o mal. Mas não nos abandona. Ele percebeu isso. Tá bom? Tá mais ou menos explicado? Tá bom. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,
e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora de Fátima, Santo Amaro Abade, o Senhor esteja convosco. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.